E nós vamos aproveitar o tempo e já abrir a palavra de Deus no Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Quantos irmãos estão estudando o livro do Apocalipse em casa? Quantos estão fazendo a leitura? Vocês, seria bem mais proveitoso se você puder ler. Acho que todos podemos fazer várias leituras do texto. Por causa da simbologia, a primeira leitura a gente fica meio perdido, sem conseguir perceber uma sequência. Mas, à medida que nós vamos fazendo a leitura, outras vezes nós vamos pegando o eixo do texto, a história, a dinâmica que é desenvolvida nessas visões que nós estamos aí estudando. Hoje nós vamos ver o capítulo 5. Eu tenho a preocupação de que os estudos prolongando muito, vocês se cansem, porque são 21 capítulos. Então, eu estou procurando unir alguns capítulos sem sacrificar demais o conteúdo. E eu pensei em fazer isso no capítulo 5, 6 e 7, mas desisti, porque o conteúdo deles é muito rico, a simbologia é muito rica, e não dá para a gente unir. Mas alguns capítulos nós vamos unir. E se os irmãos estiverem lendo, isso vai nos ajudar demais, vai me ajudar demais, porque eu não vou precisar explicar, gastar tanto tempo explicando, que vocês vão ter já, à medida que eu vou falando, vocês vão associando com o texto. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora nós vamos ler juntos o verso 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, vamos juntos:
Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, igreja, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se, adoraram. Que Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração mais uma vez. Amém, gente? João continua tendo ou percebendo aí o desenrolar da visão. Vamos aí relembrar rapidamente. A visão começa com a igreja. Deus conduz João a ver a igreja, em seguida conduz a vê-lo Jesus andando no meio da igreja. Essa foi a primeira visão. Em seguida, João escreve cartas às igrejas de todos os tempos, mostrando a presença, mostrando a preocupação, mostrando a obra de Jesus no meio da sua igreja durante todos os tempos, desde o início até a consumação. 3 coisas Jesus faz na sua igreja. Ele exorta a sua igreja, ele consola a sua igreja e ele dá direção à sua igreja. 3 coisas que se repetem na palavra de Jesus à igreja. Na revelação que João teve de Jesus para a igreja, essas 3 coisas ficam muito claras, como que Jesus trabalha no meio da sua igreja. O texto fala que Jesus anda no meio da sua igreja e tem os seus mensageiros na sua mão direita. Isso foi uma mensagem consoladora para a igreja, porque os dias eram muito difíceis, eram dias de perseguição cruel, eram dias em que os cristãos estavam sendo ameaçados. Ser cristão no dia de João era correr risco de vida. A qualquer momento, a casa de um cristão podia ser invadida, e uma vez que ele assumisse a sua fé e reconhecesse Jesus como Senhor, espada no pescoço dele, já era. Ele e toda a família. Muitos cristãos, inclusive pessoas ligadas a João, parentes, irmãos, João assistiu serem mortos por causa do testemunho. Esse era o tempo que a igreja estava vivendo, de perseguição. Então, a palavra de Jesus àquela igreja é, olha, eu estou no meio da igreja, estou vendo a luta de vocês, permaneçam firmes e fiéis, porque no final, a vitória é nossa. Essa foi a mensagem dos primeiros capítulos. No capítulo 4, Deus conduz João a enxergar o trono. E no trono ele vê alguém que está assentado e ele descreve o que ele vê. Ele não vê diretamente a Deus, mas ele descreve o reflexo da glória de Deus. Conforme o capítulo 4, versículo 3, ele usa pedras preciosas para descrever aquela visão que ele está tendo daquele que está assentado no trono. E a mensagem é muito clara. João, igrejas, meus filhos, eu continuo, eu estou no trono. Eu governo, tenho o governo e o controle da história nas minhas mãos. A mensagem é clara.
as coisas estavam de pernas para o ar. Parece que a igreja estava perdendo de 10-0. Parece que o mal triunfava sobre o bem. Os ímpios triunfavam sobre os justos. Parece que a igreja estava perdendo. Então, a revelação de Deus a João é: João, eu estou no controle da história. O trono não está ocupado pelo diabo, sou eu. Eu sei o que está acontecendo. Essa foi uma mensagem do capítulo 4. Entra no capítulo 5, conforme o texto que nós estamos vendo, e aqui nós temos que fazer um exercício de imaginação. João continua vendo aquele trono. A primeira visão foi daquelas pedras lá, ele descreve como pedras que estavam reluzindo a glória de Deus. De tão maravilhoso era aquela visão. Mas agora, o que ele vê no trono? O que ele vê no trono? Aquele que estava sentado no trono tem o que nas suas mãos? Um livro. Aquele que está sentado no trono do universo tem nas suas mãos um livro. Olha como que a visão vai dando detalhes. Primeiro ele vê a igreja, depois ele vê o trono, depois ele vê aquele brilho saindo do trono, e agora ele enxerga um pouco mais. Veja como Deus vai conduzindo João a perceber os detalhes dentro dessa visão. A visão não mudou, é a mesma. Apenas João está aqui narrando mais detalhes. E agora ele vê que aquele que está no trono tem um livro nas mãos. Esse livro está escrito por dentro e por fora, e está de todo selado com 7 selos. E aí vem uma pergunta. Um anjo proclamava em grande voz, fazendo uma pergunta: quem vai abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro e desatar esses selos? Em primeiro lugar, primeira verdade que nós aprendemos no texto que nós lemos aqui. Uma verdade consoladora, uma verdade que traz para nós, mais uma vez, bom ânimo. O Deus que está no trono do universo, tem toda a história da humanidade nas suas mãos. O que significa o que está sentado no trono tem um livro na mão? Essa é a pergunta que a gente faz. O que significa esse livro? Ele viu o que está sentado no trono, agora ele viu um pouco mais. O que está sentado no trono tem um livro, tem na sua mão direita um livro. E o que significa esse livro que está nas mãos? Esse livro significa que Deus tem toda a história, o controle de toda a história. Ele conhece, ele controla, ele dirige todas as coisas. O livro na mão significa isso, que ele sabe de tudo, de todos, e que essa história, ela não acontece por acaso, mas ela tem uma sequência, ela tem começo, ela tem o desenvolvimento e ela tem a consumação. Então, muitas vezes a gente olha para a vida da gente, não entende muito bem o que aconteceu no passado. Algumas coisas que nos aconteceram, você pergunta: por que me aconteceu isso? Nem tudo você sabe e entende. Algumas vezes você olha para o presente e fala assim: não estou entendendo nada. Por que está acontecendo isso comigo? E quando você olha para frente, aí que você não vê nada mesmo. Porque você consegue mal entender um pouco o passado, o presente você não consegue entender tudo, o futuro muito menos, que não aconteceu. Então, algumas vezes, nós ficamos com essa sensação de que as coisas que nos acontecem não têm nenhuma conexão, acontecem ao léu da sorte. O que me aconteceu há 20 anos atrás tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo agora?
Existe uma ligação, existe um raciocínio na minha história, pastor. Talvez essa fosse a grande pergunta da igreja e a grande pergunta de João. Deus, existe sequência? Né? Porque eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Por que isso está acontecendo? Vocês imaginam, vamos fazer uma recapitulação para a gente não perder de vista a situação de João. Esse homem está preso na ilha de Patmos por ser fiel ao Evangelho. Ele não está ali preso, recluso, por ter feito alguma coisa errada, por ter desobedecido à lei. Não, ele está preso por pegar o Evangelho de Jesus. Então, imagine as indagações que tem na cabeça desse homem. Assim como também, com certeza, tinha nos membros das igrejas daquele dia. João, que era a nossa referência, né, a última coluna, um dos últimos que estiveram com Jesus, agora está preso. E o que será de nós? A igreja pensava de certo. O que será de nós, então? Será que muitos não perguntavam, como o profeta Abacuque pergunta lá no capítulo 1, até quando, Senhor? Até quando esse império romano vai nos fazer sofrer tanto? Até quando? Quantas vezes não é essa a pergunta que a gente faz para a nossa vida? Por quê, Senhor? O que está acontecendo? Será que tem algum nexo, algum sentido? Quando João vê aquele que está sentado no trono com o livro na mão, é como se ele estivesse dizendo diretamente para ele: olha, foi eu que escrevi a sua história. Ela tem começo, meio e fim. Que maravilhoso, meu irmão, é você saber e eu saber que o que está sentado no alto sublime trono tem a sua história nas mãos. Às vezes a gente lê um texto como esse, ouve a mensagem, você pensa que Deus tem a história de modo geral. Não, meu irmão. O que Deus tem nas mãos é a sua história, com o seu nome, com o meu nome. A Bíblia diz que antes que nós nascêssemos, Ele já tinha escrito a nossa história no livro. Já parou para pensar nisso? Será que se nós levássemos essa verdade mais a fundo na nossa vida, será que muita coisa não seria diferente? Porque às vezes a gente é meio emburrado com a vida, não é verdade? A gente emburra com a vida. Por quê, Senhor? Por quê? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? É a primeira coisa que a gente pergunta, a gente fica querendo achar culpado. Como se isso fosse resolver alguma coisa, né? E ficamos com aquela sensação de que nós estamos sozinhos. Não. Deus tem nas suas mãos a minha história. Gente, vamos acabar o culto por aqui, vamos embora, chega, né? Não é? Dá vontade de falar isso. Eu preciso de mais alguma coisa? Deus tem lá Isália, Almir, Elza, Honório, Luzia, Ivanete, Mário. Já pensou? E Ele conhece cada um. Cada um. Ele já escreveu a história. O profeta diz: eu sei, Deus falando através, que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem, não de mal. Você pensa assim: Deus escreveu a história, pastor, mas qual será a minha história, hein? Será que ela vai ter um final feliz, pastor? Você tem dúvida que a sua história vai ter um final feliz? Se os pensamentos de Deus são sempre de bem, nunca de mal?
a gente olha para o mundo e a gente fica assustado com as coisas que estão acontecendo. Ontem, né, nós fizemos uma visita para o tio Jorge, né? Eu, o seu Almir, o Sinomar, o seu Honório, Dona Lázaro, fizemos um grupo e fomos lá visitar o tio Jorge. E ele estava falando uma coisa, pedindo a nós. Eu quero pedir a vocês que peçam a Deus para que Ele aumente a minha fé. Porque quando eu vejo as coisas acontecendo, as notícias, eu fico meio desanimado. E eu falei para ele, nós também somos assim. Se a gente começar a olhar essa maldade que cresce. A última agora, né? Eu nem vi detalhes, me contaram lá do menino que provavelmente matou a família toda. Já descartou? Uns policiais. Isso, eu vi isso à tarde. Pode ser que o policial esteja forjando. Mas nós já temos casos disso. Isso não é, infelizmente, se isso acontecer, para nós não é, infelizmente, novidade, né? Filho matando a família inteira. Nós temos gente presa que, de vez em quando, é entrevistado, que a gente sabe disso. Mas eu sei que os irmãos sabem de tantos exemplos que tem hora que a gente vê, a gente fala assim, meu Deus, o que será que está acontecendo com esse mundo? Pois é. Isso é o que a gente fica sabendo. Eu não gosto de dar muita ênfase nisso, porque não precisa. Porque o mundo, com o seu sistema, se encarrega de trazer as más notícias. Eu acho que nós somos portadores das boas, né? Você não precisa levar a má notícia, não, que o inimigo já gosta de levar, então o nosso papel é as boas. Mas a realidade é que o mundo passa por momentos difíceis. E aí a gente fica perguntando, e aí? E aí, meu irmão, minha irmã, não importa a fúria de Satanás ou a agitação desse mundo, a história estará sempre nas mãos de Deus. Interessante o destaque que diz que o livro está escrito por dentro e por fora, mostrando que realmente tudo está escrito, nada foi esquecido, nada foi omitido, mostrando que a nossa vida e a vida da igreja não caminham ao léu, e mostrando principalmente o nosso futuro está nas mãos de Deus. Ponto final. O livro está selado com 7 selos. 7 significa completude. Ele está totalmente selado. Isto significa que a história, a minha história, a sua, a história desse universo, sem Deus, é um livro lacrado, fechado. Só Deus pode dar sentido à história e à nossa vida. Tira Deus da vida de alguém e essa vida, essa história, não tem sentido. É por isso que as pessoas acabam fazendo aí besteira, alguns, infelizmente, se multiplica também os suicídios, que a pessoa entra num desespero tal que ela volta contra si mesma. Dizem que normalmente o suicida é alguém que está sentindo uma dor insuportável. E, para fugir da dor insuportável, ele acaba com a sua própria vida. E que dor é essa? É a dor de você não saber o porquê que você existe. É o vazio do coração. O vazio no coração dói. E aí você vê também muitas pessoas fazendo as maiores loucuras no sentido de tapar o vazio do coração. Por que o homem faz isso, faz aquilo outro? Por que as pessoas, às vezes, ficam buscando nas religiões diversas, e no Brasil há uma fartura, mais de 5.000
oferecendo um cardápio para você, para o homem. E o homem, muitas vezes, fica buscando. Ele está procurando o quê? Um sentido para viver, uma razão para viver. E quando ele não encontra, esse vazio se torna tão agudo que ele não suporta a si mesmo. A vida sem propósito é um inferno. Uma vida sem propósito é um inferno. As pessoas se dedicam à carreira, a ganhar dinheiro, constrói verdadeiros impérios. E aí você pensa, essa pessoa é uma pessoa realizada. E aí você conversa com ele, ele nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais, e mais, e mais, e mais. E se ele fosse sincero, como às vezes alguns são, eles são tremendamente infelizes, solitários. O que acontece? Essas pessoas não entenderam o verdadeiro sentido da vida, porque na vida deles não tem Deus. Na vida deles não tem Deus. Então, a primeira verdade que nós vimos no capítulo 5 é que Deus está no trono do universo e Ele tem a história da minha vida nas suas mãos. Vamos repetir isso? Deus tem a história da minha vida nas suas mãos. Que bênção! Segunda verdade que esse texto nos apresenta: uma impossibilidade plena, radical. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. O anjo forte, conforme o texto descreve no versículo 2, faz uma pergunta. O livro está nas mãos do que está sentado no trono, mas quem é aquele que é capaz de abrir o livro e lhe desatar os selos? E aí o verso 3 diz, ora, nem no céu, ou seja, nenhum dos anjos, Miguel, Gabriel, serafins, querubins, anjos, os que já partiram nesse mundo, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, nenhum dos que estão no céu foram capazes de abrir o livro. Nem na terra. Não se achou na terra nenhum homem tão poderoso e influente capaz ou digno de abrir o livro. Nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados, por mais poderes que tenham, foram capazes de abrir o livro. Não há nenhuma ideologia, nenhum partido político, nenhum sistema econômico que possa suprir ou satisfazer as esperanças do coração do homem. Gente, que verdade maravilhosa. Quando o anjo diz, ninguém desenvolveu uma ideologia, ninguém desenvolveu uma filosofia, ou ninguém tem poderes espirituais, econômicos, intelectuais, capaz de trazer sentido ou de trazer uma ideia que possa fazer sentido para a sua vida. Ninguém é capaz de explicar o sentido da sua existência. Ninguém foi capaz. Quem é capaz de abrir o livro? Ninguém. Quem é capaz de trazer sentido à vida do homem? Será que existe alguma ideologia que é capaz de trazer sentido à nossa vida? Será que é capaz de haver algum sistema político que é capaz de suprir as nossas esperanças? Houve durante tanto tempo uma luta para fazer prevalecer o comunismo em alguns lugares, porque muitos entendiam que esse sim seria o sistema econômico ideal, político ideal. Caiu o comunismo.
O capitalismo já estava falido como resposta do homem para as necessidades do homem. E aí, então, se levantou a bandeira de que o comunismo seria capaz. O comunismo veio e caiu também. Não existe sistema político. É isso que a palavra está dizendo para o homem. O homem é incapaz de trazer sentido para a sua própria vida. A grande questão é quem é digno. A grande constatação é que ninguém podia abrir o livro. E João chorava muito. Diz o texto que, diante dessa realidade, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A crise de João é a crise da impotência. A impotência que, às vezes, eu e você sentimos diante das realidades desse mundo. Quantos de nós já não sentimos assim, impotentes diante da realidade desse mundo? Eu, como vocês, eu também visito bastante hospitais. E como a gente vê essa realidade lá, né? Como nós somos impotentes quando bate uma enfermidade, quando vem um diagnóstico médico. E não há dinheiro que resolva, não há poder que resolva. Como nós vemos essa impotência? Às vezes, problemas pessoais que nós temos mesmo. Eu estava começando um curso em São Paulo, na Universidade Mackenzie, e num das minhas idas a São Paulo por causa desse curso, coincidiu com um dia de feriado que tem a Universidade Mackenzie. Eu estou tentando lembrar o nome do dia, tem um nome engraçado. Aquele dia é o dia em que eles não fazem nada, não tem aula, cancelam as aulas e eles ficam sem fazer nada o dia inteiro. Tem um nome, que a universidade dá. Hã? É uma coisa parecida com ressaca. Um dia. Que eu sei é um dia. Eu acho que é isso lá também, viu? Me parece que é alguma coisa assim, ligada a essas coisas que vocês estão falando, vocês entenderam. E aí, eu estava indo para o meu curso, porque o meu curso não foi cancelado, e eu me deparei com a cena que eu fiquei assim, pasmo, fiquei parado no meio da rua, nunca tinha visto aquilo, não sabia que aquilo existia, morei em São Paulo tantos anos. Quando eu entrei na rua, eu tinha que caminhar 200 metros até chegar à escola, e de um lado e de outro, os jovens caídos na sarjeta, a maioria deles com roupa de grife, com a garrafa na mão, e caídos, era 7 horas da manhã. Eles tinham passado a noite toda bebendo, de um lado e de outro, da rua. Uma cena extremamente chocante. Falei, Deus, o que aconteceu? Eu fiquei parado. Eu tomava café num barzinho da esquina antes de ir para a aula. E um dia eu entrei naquele bar. Como eu pegava o café e saía, né? Mas um dia eu resolvi demorar para conversar um pouquinho com o dono do bar. Tinha um cheiro engraçado, estranho, né? Foi aí que a minha ficha caiu, né? Que aquele cheirinho lá era o cheirinho de maconha, de drogas. Então, no início ali daquele trecho, de um lado a escola de filosofia, de psicologia, de administração, de outro lado a de teologia, e os moços caídos. E eu olhava, fiz questão de olhar depois, aqueles tênis caríssimos, aquelas roupas caríssimas, umas meninas que pareciam que tinham passado a noite inteira no salão, cabelo todo arrumado, unha feita, caída na sarjeta, uns em cima do outro, com a garrafa na mão. Alguns sentados, de um lado de outro, gente. Eu falei, não é possível.
que é isso? E aí, conversando com os colegas, alguns sabiam, outros chocados, os professores. Eu fiquei, gente, será que tem solução para isso? Como é que faz? Porque a Universidade Mackenzie é particular. Normalmente, quem estuda lá que não tem bolsa, os pais têm uma condição financeira razoável. Alguns cursos são muito caros. Quer dizer, o problema daqueles moços não era carência financeira. Todos eles tinham carro do ano, roupa de grife. Que cena horrível, horrível eu vi. Que sensação de impotência. E o pior é que, no ano seguinte, a minha filha ia para lá, né? Eu falei, Deus, estou mandando minha filha para o meio do inferno. Isso aqui é o inferno. Mas, obviamente, como toda universidade, né, tem moços crentes, tem professores crentes, mas, infelizmente, o número de jovens dominados pelas drogas e pelos vícios, e jovens bem novos, é muito grande. Eu fico pensando, e as famílias, hein? Como que elas se sentem, os pais, com relação a isso? Que situação difícil. Então, uma crise de impotência que, com certeza, passou na mente de João naquela hora. Ninguém é capaz de abrir esse livro, ou seja, nós, seres humanos, estamos completamente falidos sem Deus. E essa é a realidade que é tão difícil inculcar na cabeça do homem hoje, que ele, sem Deus, ele está completamente perdido e condenado, está no inferno. É isso que o apóstolo Paulo fala, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, escravizados pelas paixões do mundo, escravizados pelo diabo. Que realidade, com certeza, deve ter passado na mente de João sobre a impotência do homem. E João chorou, porque, a princípio, deve ter passado pela cabeça de João assim, mas Deus tem uma promessa para o seu povo. Deus tem uma promessa para o seu povo. Como é que vai ficar? Assim como também, às vezes, passa para a minha cabeça pela sua. Mas Deus tem uma promessa. Será que a história está à deriva, como um barco sem direção? E aí nós encontramos a terceira verdade. Uma solução divina. Versículo 5. Diante daquela realidade tão difícil, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Que coisa maravilhosa! Há consolo para nós. Não chores. Olha como que Deus consolou a João. Um dos anciãos se levantou e viu o sofrimento de João e disse, João, não chores. Às vezes nós choramos como João com medo do futuro. Como será o amanhã? Como será a minha velhice? Mas vem uma voz do céu e diz, não chores. A sua história está nas minhas mãos. Alguém digno estava se procurando alguém que fosse digno. Procure-se alguém digno. E, finalmente, o digno foi encontrado. Quem é o digno que foi encontrado? Aquele que é chamado no Velho Testamento de leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aqui usa expressões que nós encontramos principalmente no Velho Testamento. Ele tem poder, ele tem autoridade, por isso a Bíblia descreve ele como leão, como aquele que guerreia, aquele que pelejou, aquele que venceu e aquele que tem autoridade. Conforme João, o próprio autor do Apocalipse no Evangelho,
Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Logos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo veio a existir por intermédio de Jesus. Só Jesus é capaz de abrir o livro. Só Jesus tem autoridade para abrir aquele livro. E por quê? Porque ele é o leão da tribo de Judá, aquele que pelejou, aquele que guerreou contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, e o único que venceu. Ele venceu para abrir o livro. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Irmãos, nós vamos ver nas visões sequentes agora, e vocês preparem o estômago na quarta-feira que vem, porque as visões agora, literalmente, são as visões do inferno, que nós vamos ver que descreve. Por isso eu pedi a vocês para lerem, para vocês irem acostumando. São visões infernais acerca do que vai acontecer. E a igreja de Jesus no meio. E aí você entende por que João teve essa visão. Por que era importante que a igreja não perdesse essa visão. O inferno iria baixar na terra, ou iria subir para a terra, seja sei lá onde que está o inferno, se é embaixo, se é em cima, né? Não interessa. As visões que se seguem dos cavaleiros aqui, das trombetas, dos selos, dos flagelos, é o inferno na terra, nos últimos acontecimentos, que Deus iria revelar a João. João, a igreja vai passar por isso. Agora, antes de mostrar essa batalha, Deus mostra para João, João, eu estou no controle. Eu sou o único digno de abrir o livro, de ter a história nas mãos. Eu não sei o que nos aguarda no futuro. Alguns olham para o Apocalipse e dizem assim, pastor, nós já estamos vivendo esses dias, hein? Outros falam, não, ainda não. A coisa ainda vai apertar mais. Né? Alguém já disse, que já profetizou que o ano 2000 o mundo ia acabar, depois mudaram para 2012, e assim vai. Por quê? As pessoas olham os sinais à sua volta e começam já a fazer previsões. Eu não sei quando, você não sabe, eu não sei o que vai me acontecer daqui 5 minutos, mas o que eu não posso perder de vista é o leão da tribo de Judá, assentado no trono e com a minha história nas mãos. Não sei quantos já tiveram aqui o desprazer ou a tristeza de ver alguém morrendo. Não sei quantos. E já tiveram também o consolo de segurar nas suas mãos alguém morrendo que tem Jesus. A morte é completamente diferente. E eu creio, meus irmãos, piamente que é por causa dessa realidade. Diante da morte, que para nós é um verdadeiro terror, quem está, ou quem crê que a sua história está nas mãos de Jesus, enfrenta a morte de maneira diferente. Às vezes a gente tem medo, tem gente que tem medo até de apagar a luz para dormir. Não levanta de noite, sem a luz acesa, de medo. E a gente é tomado por todo tipo de medo, né? Esse é um dos menores, medo de viajar, medo de namorar, medo de casar, medo de ter filho, medo. Às vezes nós, seres humanos, somos assim, extremamente afetados pelo que nós não conhecemos. Nos tornamos limitados pelo que nós não conhecemos. Ficamos verdadeiramente apavorados. A mulher fala assim, se amanhã ou depois o meu marido chega em casa e fala que vai me abandonar? E amanhã ou depois, se a minha esposa chega em casa e fala que vai me abandonar? Eu espero que você nunca tenha passado por isso, porque não é uma coisa que ninguém gosta de passar, mas eu, como pastor, já passei.
O indivíduo chega na casa dele, tem só um bilhete. Que foi embora porque encontrou um ex-namorado e viu que não gosta mais do marido com quem viveu 20 anos, mas que gosta do ex-namorado. Até logo. Fique com Deus. Ainda fica com Deus ainda no final. Miserável. Eu conheço pelo menos 2 pastores assim. Chegaram em casa todo felizes do serviço, deram de cara com um bilhete. Deve ter sido. Aí você pensa assim, não, pastor, isso você nunca viu uma situação como essa. O mundo desaba na cabeça da pessoa. O pastor lá com 3 filhos. Quantas vezes, e infelizmente, né, você vai no médico, feliz da vida, para fazer um check-up, você está se sentindo o cara. Aí vem um diagnóstico de uma doença que já está avançada. E aí? Como que você faz? Então, meus irmãos, o que Deus quer mostrar a João e a nós é isso. Diante do futuro oculto, dependa de mim. Dependência de Deus é a chave para uma vida vitoriosa hoje. Esse é o princípio, é o 4º princípio. Pastor, como é que a gente faz então para viver? Dependa de Deus. Não dependa demais das coisas e das pessoas. Confie em Deus. Ele é que tem a história nas suas mãos. Dependa dele. E nós vamos ver como fazer isso. O Jesus vencedor é visto agora como o cordeiro que foi morto. A marca é essa. O cordeiro que foi morto, porque a vitória foi conquistada na cruz. Interessante, não sei se vocês observaram, que o cordeiro está de pé. É aquele que foi morto, mas ele está de pé, ou seja, ele morreu, pagou a dívida, venceu a morte, mas ressuscitou e está de pé. Ele tem ação e poder. E ainda por cima está no trono, ou seja, ele tem autoridade. Ele é onisciente, cheio de olhos. Ele é onipotente, por isso 7 chifres, você viu aí. O que é que significa, pastor, estando de chifre? Porque para a gente, chifre é sinal de coisa ruim. Aqui não, aparece 7 chifres mais de uma vez. Pastor, que negócio esquisito, hein? Cordeiro com 7 chifres. É porque a gente vai... a nossa cultura é assim, né? Depois que uma coisa entra na nossa cabeça, para a gente chifre é coisa do mal, né? Mas aqui não, o chifre representa poder. E são 7, porque ele é totalmente poderoso. Cheio de olhos, porque ele a tudo vê e tudo sabe. 4º e último lugar. Quais as implicações práticas de Jesus estar com o livro da história nas mãos? Quais as implicações práticas de Jesus, o Cordeiro, estar com a minha história nas mãos? Em primeiro lugar, isto deve levar-nos a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. Versículo 8 nos fala sobre isso. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças. Os irmãos estão me acompanhando? Versículo 8. Taças de ouro cheias de quê? Que são as orações dos santos. Jesus estava mostrando para João, João, as suas orações não foram em vão, João. As orações da igreja, João, não foram em vão. João, continue orando. Acredite na oração, João. As orações agora fazem sentido. Orar é falar com quem tem o livro da história nas mãos. Oh, que bênção, hein?
Vamos repetir isso? Orar é falar com quem está com o livro da história nas mãos. Então, se eu vou orar por você, eu vou orar ao Deus que tem o livro com a sua história nas mãos. Só Ele que pode abrir, só Ele que pode mexer. Então, quando você orar por alguém, você, Senhor, eu estou orando por fulano, porque a vida dele está nas mãos do diabo. Muda a sua visão. Muda a sua visão. Deus tem a história toda nas mãos. A vida dele não está nas mãos do diabo, não, está nas mãos de Deus. Com a permissão de Deus, o diabo está fazendo uma bagunça na vida dele. Com a permissão de Deus. Mas quem tem a palavra de autoridade é Deus. Então você ora a Deus e reconhece o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Versículo 9. Jesus, o Cordeiro, tem o livro da história nas mãos. Isso deve me levar a orar com confiança. Segundo, isso deve me levar a evangelizar de maneira fervorosa. Versículo 9. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue, compraste o quê para Deus? Os que procedem de toda tribo, ou de todos os grupos étnicos, de toda língua, de todos os grupos linguísticos, de todo povo, de toda nação, de qualquer grupo social. Isso deve abrir a nossa visão evangelística. Deus quer salvar pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. É por isso, entre outras coisas, que eu não aceito a interpretação de que Deus, no final, vai tratar de maneira especial os judeus. Eu não gosto dessa interpretação e não aconselho você a essa interpretação. Pastor, lá no finalzinho Deus tem um plano especial para os judeus. Não, já passou. Olha o que o texto diz. Jesus morreu foi para comprar gente de todas as tribos, não foi só judeu. De todas as raças, de todos os povos. Não existe mais um povo exclusivo. O povo exclusivo é formado por gente de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. E esse povo exclusivo chama-se igreja. A igreja de Jesus é formada por gente de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Em terceiro lugar, Jesus, o Cordeiro, tem o livro da história nas mãos, e por isso eu oro com confiança, por isso eu evangelizo com fervor, e por isso eu tomo posse da minha posição espiritual. Ele morreu e com o seu sangue ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, e isso também, com o seu sangue, ele nos constituiu. O quê? Reino e sacerdotes. Fomos constituídos reino. Já reinamos com Cristo espiritualmente, pois a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2. Depois você confere lá, maravilhoso o texto de Efésios, que fala que em Cristo nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. E nós já vimos aqui no Apocalipse que com Ele reinaremos na sua segunda vinda. É por isso que a Bíblia diz que nós fomos constituídos reinos. Fomos constituídos também sacerdotes, porque agora nós temos livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus. O sacerdote é aquele que tinha acesso ao Pai,
e aquele que também levava o povo à presença de Deus, e aquele que trazia Deus à presença do povo. Nós somos esses sacerdotes perante o mundo. Olha que coisa maravilhosa, né? A igreja lá sofrendo perseguição, Deus fala para João: João, eu tenho a história nas mãos. E vocês, João, igreja, vocês são reino e vocês são sacerdotes. Que coisa maravilhosa, hein, gente? Em quarto lugar, isso deve nos levar a dedicar tudo que somos e tudo que temos ao Cordeiro. A Ele seja, verso 11 e 12, a Ele seja o poder. Ou seja, eu entrego a Ele tudo que está em minhas mãos. Todo o poder que temos, toda a capacidade de ingerência que temos, eu entrego a Deus. Eu submeto a Deus. Tudo que Deus concedeu a você, que em qualquer manifestação de poder, precisa ser devolvido a Deus. Os governantes parece que não entenderam isso. Eles recebem poder para governar, mas eles precisam governar debaixo do poder de Deus, em submissão a Deus. Eles acham que eles têm o poder, podem fazer o que quiser e que um dia não vão prestar contas a Deus. Eu tenho poder, você tem poder. Todos nós temos, em alguma medida, poder. Quem aqui é chefe no serviço? A gente nem usa essa palavra mais, né? Chefe. Quem aqui é chefe na sua seção? Tem pessoas debaixo da sua liderança. Quem mais? 2, 3, vários aqui, olha. Você tem poder sobre eles. Quando você entra, a turma já muda. Não é? A turma já muda. Tem até aquela propaganda na televisão do cara que aparece para o chefe e fala: chefe, só está lindão hoje, hein? Não é? É porque ele é chefe, ele está lindão. O que você está fazendo com esse poder? E esse poder é para você exercer em submissão ao poder de Deus. Você quer ver uma pessoa poderosa? As esposas. Quem é casado aqui, mulheres casadas? Vocês têm um poder na mão, misericórdia. Vocês, debaixo desse negócio de submissão, vocês é que mandam. A verdade é essa. Lá em casa também. Já vou, né? Sim, senhora. O que vocês estão fazendo com esse poder? Maridos, nós somos os líderes. O que você está fazendo com esse poder? Pais, nós temos poder sobre nossos filhos. Por mais rebelde que ele seja, você tem poder sobre ele. O que você está fazendo com esse poder? Pastor, o senhor tem poder sobre os membros da igreja. O que o senhor está fazendo com esse poder? Uma vez uma médica falou isso comigo. Falou: Deus colocou muito poder na sua mão, cuidado. Eu falei: não é que danado tem razão? Vocês estão vendo aí o que pastor é capaz de fazer com poder? Só ligar a televisão aí que vocês veem. Cada doideira, né, que o povo faz, que o pastor mandou. O pastor mandou. Então, o líder espiritual, religioso, tem muito poder. O que eu estou fazendo com esse poder? Presbítero tem poder. Por isso o apóstolo Paulo, quando fala aos presbíteros, ele diz assim: olha, cuidado com isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 5. Diácono tem poder, professor de escola dominical tem poder. Todos nós, em algum nível, temos poder. Você pensa assim que poder é só o governante? Né? Não. Todos nós. É fácil a gente apontar o dedo para o Gilmar Machado, né? Sendo que lá no meu serviço eu faço a mesma coisa com as pessoas que eu lidero. Ou Gilmar, ou outro governante qualquer, né? A gente critica. Mas o que você faz com o poder? A ele seja o poder. A ele seja os meus bens, a minha riqueza. Como a riqueza tem esses dois lados. A gente ora pedindo a Deus que nos abençoe
E vocês não mintam para mim, que todo mundo quer aumento de salário e quer ganhar mais aqui. Quem não quer? Levanta e fala assim, pastor, ora para Deus diminuir o meu salário. Ninguém. Todo mundo quer ganhar mais. Estou errado, Daniel? Se vier um big de uma mansão para vender amanhã, você quer ou não? Claro. Agora, por outro lado, como as riquezas às vezes nos atrapalham. Hein? Quando elas não estão submissas a Deus, qualquer dinheirinho que você tem sobe na sua cabeça. Não é? Não precisa ser muito, não. Não precisa ser muito. Não precisa ser muito. Para ser mesquinho, você não precisa ter muito. A Ele seja a minha riqueza, meus bens. A Ele seja a minha inteligência, a minha cultura. A Ele seja a sabedoria, meus talentos, meus diplomas, minha habilidade profissional. Oh, Jesus! Estuda. Tem PhD, tem... Nossa, um punhado de HD aí, que não sei de onde. Aí não ajuda em nada a igreja. Que esse mundo de diploma que você está fazendo? Use esse diploma para abençoar a vida dos outros. Use esse diploma para contribuir para a sociedade. Para tirar um menor abandonado da rua, faz um projeto, cria uma ONG, sei lá, mas usa todos esses recursos que você tem, não engaveta isso. A Ele, seja o seu conhecimento e os seus muitos diplomas, seja dado a Ele. Seja dado a Ele. A Ele seja a honra, seja a força da juventude, a força da sabedoria dos velhos. No reino de Deus não tem aposentadoria não, viu, gente? João era bem velhinho. Se a gente for pensar bem aqui, João já estava cabecinha branquinha. E está aqui, ó, sendo extremamente usado por Deus. A Ele seja a glória. Os homens lutam demais por causa da glória. Quanta gente que briga, que faz os outros sofrer por causa de glória. A Ele seja a glória. A Ele seja o louvor. Finalmente, o culto é prestado somente a Deus. Meus irmãos, qual a implicação que tem para a minha vida o fato de Jesus ter a história nas mãos? Essa é a pergunta que nós precisamos terminar o estudo, porque senão nós vamos virar só intelectuais em Apocalipse, mas Deus não quer isso de nós, apenas intelectuais. Conhecemos, pastor, eu sei a simbologia toda, o que ela implica. Primeiro, eu vou orar mais. Primeiro, pastor, eu vou evangelizar mais. Vou evangelizar mais. Eu vou orar com mais fervor. Eu vou exercer a minha autoridade espiritual como sacerdote nesse mundo e vou oferecer a Deus o meu poder, a minha riqueza, a minha sabedoria, a minha força, a minha honra, a minha glória, o meu louvor. Tudo isso eu coloco debaixo do trono de Deus e falo assim, Deus, isso é seu. O Senhor usa do jeito que o Senhor quiser. Porque, irmãos, o que adianta contemplar, né, o Cordeiro com a história nas mãos? Se isso não muda nada agora. A visão foi dada aqueles dias para aquela igreja foi responsável. A visão é dada para nós hoje, nós somos privilegiados, nós podemos abrir com liberdade esse texto, meditar, entender, podemos cantar, podemos celebrar. Agora nós vamos de volta para a nossa casa tranquilos, sem perseguição, ninguém vai entrar na nossa casa e nos ameaçar. Nós estamos vivendo num tempo muito propício para sermos mais fervorosos na evangelização, para nós orarmos mais. Gente, nós não podemos deixar passar desapercebido que diante dessa cena maravilhosa,
O texto diz no verso 8 que aqueles 24 anciãos tinha cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias com as nossas orações. Não podemos passar desapercebido. Tem uma taça de ouro que Deus está guardando as minhas orações. Gente, isso aqui é tremendo, hein? Tem uma taça de ouro com o seu nome lá, Honório. Que medida que está a sua taça de oração? Que medida está a taça de oração de cada um de nós? Eu quero, Deus, age na minha casa, age na minha família, age na minha igreja. Mas Deus olha para a minha taça e fala assim, está vazinha, viu? Eu não posso jogar ela na terra porque não tem nada. O texto diz lá no capítulo 8 que Deus jogou as orações na terra. E aí desencadeou um processo, que nós vamos chegar lá para ver. Aí ele joga a minha taça no vedado e fala assim, não vai dar. É por isso a igreja precisa valorizar mais a oração e a evangelização. Duas coisas que nós nunca podemos perder de vista. Orar e evangelizar. Evangelizar e orar. Quem ora muito, evangeliza muito. Quem evangeliza muito é porque tem vida de oração. Essas coisas não se separam. E essa é a igreja. Essa é a igreja que vai passar pela grande tribulação. Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Essa é a igreja que vai passar na grande tribulação. Vocês vão ver o resto da cena no Apocalipse, que a coisa vai esquentar. Mas a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós vamos passar por ela. E a igreja que durante esse tempo vai continuar sendo uma igreja amada por Jesus, merecendo o elogio de Jesus, é uma igreja que ora e que evangeliza. Hoje as igrejas estão muito preocupadas com tanta coisa, com o domínio político, estão preocupadas com os cargos, com as funções, né? Às vezes a política do mundo entra para dentro da igreja. Então a igreja às vezes se envolve com tanta coisa. Gente, nós somos igreja para duas coisas, orar e evangelizar. Pronto, acabou. Esquece o resto. Se nós fizermos isso, nós vamos continuar nesse lugar sendo uma bênção. E Jesus falou assim, eu não removerei o seu candeeiro, mas se você não fizer isso, eu venho e removo. A igreja brasileira precisa aprender isso. Nós estamos aí querendo eleger deputado, querendo eleger presidente, querendo eleger senador. Né? A gente se envolve aí vendo a igreja na política. Tudo bem, isso não tem nada de errado, mas se essa igreja que forma políticos não tiver uma vida de oração e de evangelização, ela perde o sabor de sal. Os homens que vão para lá vão fazer a mesma bagunça. É ou não é? Vão fazer a mesma bagunça. Que Deus nos ajude, nos traga bom ânimo com essa palavra. Essa cena é verdadeira, viu? Aconteceu e vai acontecer. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, confessarão e o confessarão.
se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que bênção!